meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Hoje nós vamos começar um novo programa que se chama Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Nesse programa nós vamos fazer semanalmente uma mesa redonda para discutir temas e notícias em pauta que tratam de questões relacionadas à economia contemporânea. Ela trata-se de uma conversa entre colegas do Instituto de Economia da UFRJ, os professores Luiz Carlos Prado, Eduardo Baixa e o Eduardo Costa Pinto, uma conversa ancorada por mim, Ronaldo Bicário, que sou pesquisador do Instituto. Os temas vão ser escolhidos a partir de questões levantadas sobre o mundo contemporâneo, por diversos tipos de autores, né? Desde artigos de jornal até trabalhos acadêmicos. Uma das boas práticas da vida universitária é justamente a troca constante de informações e a conversa qualificada sobre temas de interesse científico, mas também de interesse geral dos cidadãos, né? Há na sociedade muitas pessoas como nós que estão interessadas nesse debate, que estão interessadas em discutir esses temas, e a ideia é que aqui seja um espaço livre justamente para se discutir esses temas. O formato é o seguinte, é um formato bastante simples, o programa tem 60 minutos, o ponto de partida é justamente a apresentação das questões, né, que vão ser discutidas. Em seguida, essas questões serão comentadas, debatidas pelos participantes e, no final, a gente busca chegar a alguma conclusão sobre elas, né? Nesse primeiro programa, nós imaginamos duas questões. A primeira delas é a seguinte: as economias que reduziram investimentos em bem-estar social e que têm pior distribuição de renda são mais frágeis para enfrentar a pandemia? Essa seria a primeira questão. A segunda questão seria a seguinte, né? A pandemia atual terá a capacidade de provocar uma mudança no papel do Estado e contribuirá para a redução do individualismo no mundo contemporâneo? Então, essas seriam as duas questões de hoje, né? Então, para começar, vamos começar com o professor Luiz Carlos Prado, colocando exatamente essa questão. As economias que reduziram investimentos em bem-estar social e que têm pior distribuição de renda são mais frágeis para enfrentar a pandemia, Prado? E são duas questões instigantes. Uma delas olhando para trás, até que ponto estruturas pré-existentes estão determinando o maior ou menor sucesso dos países em enfrentar a crise, e outra questão olhando para frente, até que ponto essa pandemia vai alterar alguma coisa dessa realidade. O que nós sabemos até agora? Que, embora a pandemia seja igual, o vírus é o mesmo, afeta todos os seres humanos de maneira similar, as respostas dos países são diferentes. E alguns países têm demonstrado, pelo menos até agora, melhores resultados do que outros países. Bem, fazer história contemporânea é sempre muito difícil, né? Porque nós estamos no meio no meio da tempestade. Então, algumas coisas que parecem verdadeiras agora podem ficar menos verdadeiras um pouco adiante. Mas, até agora, o que está aparecendo é que, se, por um lado, você tem a questão médica, quer dizer, países que têm uma melhor capacidade ou infraestrutura de medicina social e de atendimento à população, consegue melhores resultados em termos de mortalidade. Por outro lado, países que têm capacidade de resposta, de mobilização social, também conseguem resultados melhores naquilo que parece ser a estratégia mais eficiente para enfrentar o vírus, que é o isolamento. Até agora, os países que conseguiram algum resultado, a China, que foi o primeiro país, ela impediu que a pandemia se espalhasse pelo seu conjunto do seu território, ficou muito situado no local de origem. Vários outros países muito menos populosos acabaram tendo mais mortos que
que parece que será o resultado final da China. E alguns casos de fracasso são os países europeus também, o caso da Itália, em menor grau, mas também importante o caso da Espanha. Os Estados Unidos agora parece também ser um grande caso, o país mais rico do mundo, de fracasso. Então, à primeira vista, o país mais bem-sucedido no Ocidente foi a Alemanha e na Ásia são os casos mais bem-sucedidos. A Coreia, o Japão e a China estão, de alguma maneira, Singapura também parece obtendo resultados razoáveis. Bom, ainda é cedo para dizer isso, mas um ponto que parece relevante é, efetivamente, a capacidade ou a infraestrutura instalada do país e a capacidade de mobilização. Eu colocaria esses dois elementos como chave para explicar a questão. Eu acho que eu posso aprofundar isso depois, vamos passar adiante aí a discussão, para não ficar muito centrado no que teve o privilégio de ser o primeiro a falar. Bom, passar a palavra para o professor Eduardo Bacha. Bacha, o que você acha dessa nossa primeira questão? Bom, necessariamente, né, países que tinham um estado de bem-estar social melhor estruturado conseguiram dar uma resposta superior quando a crise se instalou, né? Quer dizer, países, por exemplo, que tinham uma quantidade de leitos maior, tá, conseguiram dar uma resposta superior, por exemplo, no caso da Alemanha, né, em termos de número de óbitos, né? Há muitos casos na Alemanha, mas a despeito disso, o número de óbitos é reduzido comparativamente a outros países da Europa. Uma outra dimensão, que o Carlos falou, uma estratégia que funcionou bem em relação à crise, em relação à epidemia, foi, se não me engano, na Coreia, né, onde eles testaram maciçamente a população. Essa realmente é, em princípio, a melhor forma, a melhor estratégia, porque se nós pensarmos bem, quando começou-se a falar sobre o vírus, a epidemia na China, bom, pessoalmente eu tinha a impressão que era muito provável que ela se transformasse numa pandemia. Porque, enfim, havia se constatado já que as pessoas que não apresentavam, os assintomáticos, né, que não apresentavam sintomas, eles passavam adiante a doença. Então, era muito fácil que pessoas assintomáticas estivessem transmitindo o vírus, inclusive viajando para outros países, transmitindo o vírus sem que isso fosse percebido. Então, quer dizer, testar a população para constatar quem que está contaminado ou não e separar essas pessoas, impedir que elas transitassem, né, fazendo com que o vírus se propagasse, foi uma estratégia importante. Na verdade, é um caminho para o futuro do ponto de vista da erradicação dessa epidemia. Colocar só mais alguns elementos adicionais sobre a distribuição de renda. Certamente a distribuição de renda tem um peso importante. Tá? Agora, isso tem que ser, em parte, relativizado, né? No sentido que um país que não tem uma distribuição de renda muito ruim, mas que seja um país em que uma parcela expressiva da população não tem acesso a saneamento básico, tá? É um país que está muito exposto a uma situação explosiva do ponto de vista do coronavírus, né? Agora, em geral, os países que têm uma distribuição de renda ruim são justamente os que têm que a população não tem acesso a água encanada, em que nas regiões mais pobres vive uma quantidade grande de pessoas no mesmo cômodo, de modo que se uma pessoa se contamina a família inteira, né? Então
esse será um desafio, né, que certamente presenciaremos nas economias em desenvolvimento, que provavelmente serão as próximas, né, a estarem no epicentro da crise, né? Primeiro foi o Japão, depois a Itália, Espanha, agora os Estados Unidos e provavelmente economias em desenvolvimento, o epicentro da crise será em economias em desenvolvimento doravante, né? Então, são um pouco as cenas do próximo capítulo, né? E esperamos, na verdade, que não aconteça o pior, né? Mas que talvez, que em princípio é um cenário provável. Eduardo Costa Pinto, eu te perguntaria o seguinte, quer dizer, a fragilização do estado do bem-estar que você observou nas últimas décadas deixou essas economias, principalmente algumas das economias europeias, mais fragilizadas em relação à pandemia, em relação a enfrentar um desafio como o desafio do coronavírus? Sim, eu acho que diretamente, Bicalho, sim, mas antes de mostrar os impactos e os efeitos dessa redução, dessa fragilização do Estado, a partir da redução dos gastos públicos, a partir de uma lógica de operacionalização de público-privado, a partir de uma órbita neoliberal, eu queria ressaltar e voltar um pouco do debate que o Prado e o Baixa levantaram, que é o seguinte ponto. Primeira questão, eu acho que é o seguinte, a gente tem que ter um certo cuidado, e o Prado alertou, não dá para a gente ter claro ainda, mesmo nos países que já viveram o primeiro ciclo, se a pandemia não pode voltar. Existem vários estudos que têm mostrado a possibilidade de um segundo surto, um segundo pico. Então, por exemplo, o caso japonês, já tem uma discussão no Japão se deve voltar ou não fazer a quarentena. Acho que a gente não tem ainda como... Dá para a gente medir um impacto direto, que países que foram afetados não tiveram um grande número de mortes, isso sim, e é um pouco do que vocês levantaram, mas não dá para ter ainda o efeito do impacto desse processo como um todo, como vocês já alertaram. Por que eu estou querendo ressaltar isso? Por quê? Porque tem um efeito do que o quanto o país está preparado materialmente, e o que é que eu estou dizendo com isso? Quanto ele está preparado com leitos, com seguridade social, da saúde, de um atendimento mais universalizante. Tem também um outro efeito que tem que ser levado em conta, que acho que é preciso destacar, é a subjetividade de como o vírus ia chegar ou não. Então, você podia estar relativamente preparado, mas se você não acreditou que o vírus poderia chegar e não fez o isolamento social, por mais preparado que você tivesse, não seria possível suportar o pico. Acho que esses são pontos importantes para ressaltar antes da gente entrar na discussão da questão do preparo. Porque, por exemplo, se um determinado governante, que no caso brasileiro isso é evidente, não acredita que vai chegar na proporção e não apoia o isolamento, e isso aconteceu, por exemplo, a Espanha liberou uma manifestação quando já tinha sido realizada quarentena. E isso gerou uma disseminação muito grande, mesmo se você estivesse muito preparado, era impossível você controlar o pico. Então, eu acho que tem o que é uma discussão do que é materialmente já estabelecido, e é evidente, concordando com vocês, materialmente, a redução dos investimentos públicos, a desconfiguração do estado do bem-estar social, que, claro, na Alemanha acontece também, mas num grau menor do que em outros países, mas também acontece do que era anteriormente. Então, você vai reduzindo a questão do acesso universalizante à saúde pública, alguns têm ou não serviço universalizante, o caso inglês é um caso clássico disso que tem, ou o norte-americano é o que não tem, que mostra a dificuldade enorme desses efeitos, mas junto com isso tem essa dimensão, vamos dizer assim, subjetiva, que é associada ao quanto você se preparou antes. Então, assim, é evidente que afeta, é evidente que se você está mais preparado, tem a ver com o quê? Com mais seguridade social, com mais leitos e, em certa medida, é sair de uma ótica privatista de que todos os serviços públicos de saúde, básicos de saúde e educação podem ser supridos pelo mercado. E, necessariamente, você não, se é suprido pelo mercado, você não vai deixar a capacidade de leitos ociosos. Né? Dentro dessa lógica, que é uma lógica neoliberal que permeia as decisões, mesmo hoje dos governos mais preocupados com a questão do Estado, mas é uma lógica que opera e isso, inclusive, afeta subjetivamente as decisões. Então, assim, eu acho que esse é um ponto que o Prado e o
e o Baixa levantaram nessa discussão, e que o Bicalho aí acrescentou uma outra questão, que é a discussão estatal. Ou seja, como você vai sair desse processo? Né? Como a questão estatal, da relação entre o público e o privado, e aí eu queria ressaltar esse ponto, que é uma ordem neoliberal, né, e que necessariamente qualifica o público como equivocado ou incorreto ou capturado, necessariamente você associa a ideia do privado como melhor. Então, você vai colocando o mercado como plano central para as alocações econômicas eficientes, quer seja na questão da saúde, educação, saneamento básico, serviços de seguridade, serviços da questão da saúde, e que necessariamente isso que acontece em graus diferentes em cada país, né, afeta, sim, quando a pandemia chega, afeta, sim, o número de mortes, e isso, juntando com essa questão subjetiva das decisões ex ante, acho que é um elemento para a gente compreender, porque necessariamente uma infraestrutura maior garante o número de mortes menor. Mas, junto com isso, tinha que estar associado a uma decisão anterior, que é: temos que parar a economia, sim. E esse é um debate enorme, porque parte das elites globais, produtivas, financeiras, não queriam parar esse processo porque significava reduzir a lucratividade. Sim, é uma discussão que passa do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e que alguns avançaram mais e outros menos. Mas eu especificamente nem avancei na sua resposta, Bicalho, mas eu fico no próximo bloco voltar essa discussão sobre a questão estatal. Eu queria aproveitar, se possível, Bicalho, um Sim. gancho, né, fazer algumas observações em cima do que o Eduardo falou, sobre ele falou da manifestação. Antes, na verdade, pontuar algo sobre o que eu tinha falado anteriormente, que o método, né, de testagem em massa da população é um método que parece interessante, mas alguns países, como o Brasil, por exemplo, já de cara falam: nós não temos condições de fazer isso aqui. Quem não tem condições de fazer isso tem que partir para o isolamento social. É a estratégia que se coloca, né? Tentar se preparar, mas tem que partir para o isolamento social, é a recomendação da OMS, inclusive. Sobre na Espanha terem permitido uma manifestação, é interessante que o pessoal tem buscado, né, analogias, tem procurado fazer pontes com o caso da gripe espanhola, há 100 anos atrás, né, a última grande pandemia, né, e a gripe espanhola, ela teve, se não me engano, 3 ciclos, né? Houve 3 ciclos, e um caso na Filadélfia, que já começavam a surgir casos, e eles permitiram também uma grande manifestação, tá? E aí os casos explodiram. Né? Tem esse caso da Filadélfia. Por último, eu acho que, no fundo, todo mundo salientou isso de alguma maneira, mas acho que você levantou bastante essa questão, e é, no fundo, a questão crucial, né, que passa pelo papel do Estado. Né? Quer dizer, a capacidade, o grau de exposição aos efeitos do coronavírus está ligado a uma ausência ou não de Estado, quer dizer, a capacidade estatal, e a resposta à crise também passa pela atuação do Estado. E aí eu chamo a atenção para 2 elementos. Bom, de um lado, alguns países estavam mais expostos porque vinham adotando nos últimos anos políticas de austeridade fiscal. É o caso, por exemplo, do Brasil e da Itália. Tá? E outro elemento que você chamou a atenção, da eficiência, né, de fato, né, dentro de uma lógica que vem prevalecendo nas últimas décadas, né, é uma ideia de trabalhar com estoques mínimos. Né, trabalhar com estoques mínimos dentro de uma ideia de eficiência. Então, de fato, seja do ponto de vista de leitos de hospital, de número de hospitais, mas também da estrutura produtiva, né, o que está criando problemas nas cadeias de valor, né, para a produção de alguns insumos e mesmo produtos finais importantes para o combate agora do coronavírus. E dentro dessa ideia de uma atuação maior do Estado, que será necessária de agora em diante, né, pelo menos
para fazer frente ao desafio agora do combate ao coronavírus é a volta da política industrial, né? Quer dizer, a necessidade de políticas, o entendimento de que alguns setores são estratégicos, né? Então, que não passa por uma lógica de mercado de custo-benefício, né? Há que se, até por uma questão de segurança nacional, investir em determinados setores para ter capacidade de resposta em caso de crises como a atual. Em particular, o que mais salta aos olhos nesse momento é o complexo da saúde. Aí eu passo para o Luiz Carlos. Eu vou, Prado, colocar aqui. Prado, a questão é a seguinte, quer dizer, você tinha um movimento de saída do Estado. A pandemia recoloca o Estado no jogo? Eu acho que sim, mas deixa eu pegar de um ponto que o Baixa levantou, que nós, como economistas, temos que tomar um pouco de cuidado na discussão dessa pandemia, que tem, por um lado, uma questão essencialmente de natureza médica, que não é nossa praia. Ou seja, qual é a tecnologia, qual é a melhor política de saúde que deve ser implementada? Isso tem sido muito discutido e, obviamente, é o campo de competência do pessoal da saúde pública. Por outro lado, e isso é o nosso campo, como viabilizar que essas políticas de saúde pública realmente produzam seus efeitos. E, ao contrário, e além disso, avaliar quais são as fragilidades, qual é o papel das políticas econômicas nas fragilidades pré-existentes para o melhor funcionamento desse setor de saúde quando se colocou, quando eles tiveram que assumir, que entrar em campo para resolver esse tipo de situação. E eu acho muito interessante esse debate, está sendo levantado aqui o papel do Estado, que não tem a dúvida que é fundamental, mas tem uma série de questões geopolíticas que nós estamos vendo no Brasil também. Por exemplo, no caso da Inglaterra, na Grã-Bretanha, o governo comprometido com a questão do Brexit, ele queria se diferenciar do continente europeu. Uma das estratégias que foi feita de início na Grã-Bretanha foi tentar fazer uma política diferente do resto do continente, que estava caminhando no isolamento social. Então, você vai ter Inglaterra, Estados Unidos e o Brasil seguindo de início a tentativa de fazer um percurso diferente, que seria pela negação do isolamento social. Isso não era uma decisão médica, na verdade, isso foi uma escolha política que foi feita baseada em vários fatores. Um deles foi o que o Costa Pinto levantou, que eu concordo integralmente, que era uma certa preocupação com a economia, ou seja, algumas vidas humanas são menos relevantes do que uma maior queda no nível de atividade econômica. Tentar, de alguma maneira, equilibrar entre esses dois fatores, que, aliás, a meu ver, é um equívoco, porque se o número de mortes é muito grande, os efeitos sobre a economia são igualmente devastadores. Não existe um trade-off entre economia e um número maior ou menor de mortes. Na verdade, essa crise efetivamente enfrentada, a tragédia será social e econômica, e as duas coisas se retroalimentando. Nesse sentido, aí eu acho que entra realmente a questão do Estado, e eu vou recorrer a um artigo do historiador britânico Adam Tooze, que saiu no Guardian, que é muito interessante, que ele diz o seguinte: o que essa crise colocou é que, afinal de contas, o mais relevante não é a economia, é a sociedade. Em última instância, a economia é um meio através do qual você melhora as condições de vida do conjunto da população. A ideia de que a eficiência econômica é um bem em si
é profundamente equivocada. A eficiência econômica só faz algum sentido se o conjunto da população ela está melhor, se há uma redução da mortalidade infantil, se é uma melhoria do bem-estar para o conjunto da população. Não, ela não tem o menor significado se você diz que uma economia é mais eficiente, que aumenta o número de milionários. Isto é uma mudança importante. Você trouxe de novo a questão do sentido da política econômica, para que serve toda essa tecnologia que nós somos treinados a gerir e a desenvolver para a sociedade, para as sociedades contemporâneas. Qual é o desdobramento que vocês acham dessa discussão que nós estamos colocando aqui sobre a questão relativa à segunda pergunta, né? Se essa pandemia atual ela tem a capacidade de provocar uma mudança no papel do Estado, vai contribuir para a redução do individualismo no mundo contemporâneo? Eu começaria com o Eduardo. Dudu Costa Pinto, se você poderia... Eu posso, sim. começar. Acho que tem um certo otimismo exagerado no que isso poderia provocar. É evidente que nesse momento de crise de pandemia você tem uma intervenção do Estado com mais planejamento governamental, com mais coordenação, que seja na área da saúde, dos sistemas de saúde, mas também na discussão da economia. Transferências de renda, políticas ativas creditícias de todos os bancos centrais do mundo, política fiscal, garantindo emprego e renda no meio do isolamento social, que é um elemento fundamental. Isso tem sido visto por alguns como um novo momento de que o Estado vai assumir um novo papel nessa trajetória daqui para frente, assim como um certo cooperativismo nesse momento de isolamento poderia estar gerando uma nova forma de sociabilidade. Nesse momento, claro que a gente nunca tem muito claro que a gente está no olho do furacão ainda. Nesse momento, eu sou muito cético sobre essa visão. Por quê? Porque, inclusive, lembrando do que foi a crise de 2008, as formas de intervenção do Estado, muitos advogaram ali que estaria criando-se um novo pacto em redução do poder dos setores financeiros, uma nova reconfiguração estatal, e isso não aconteceu. E mais ainda, trazendo para a discussão atual, me parece que muitas vezes a intervenção do Estado e o keynesianismo de plantão de muitos fica muito mais para socializar perdas do que para socializar ganhos. Então, eu não sei até que ponto esse tipo de intervenção atual, no caso da economia, representa muito mais nesse momento a ideia de você socializar perdas do que criar um novo tipo de reconfiguração. Eu acho que a ideologia neoliberal, aqui eu vou ressaltar esse ponto, que é o seguinte: o modo de gestão governamental do neoliberalismo, para mim, está em crise. O que é isso? Qual é o argumento, Eduardo? Olha, a forma de como você reduz o papel do Estado, redução do bem-estar social, a forma como a renda é distribuída dentro de uma estrutura produtiva em que o salário incorpora um valor muito menor ao longo do tempo, isso está em crise, me parece. E a pandemia, na verdade, explicita essa crise. A crise, ela deixa nu, ela deixa o rei nu, ou seja, a forma da lógica da dominação de uma forma explícita. A questão toda ao mesmo tempo, o individualismo permanece muito forte. As saídas ainda são individuais, né? Tanto para a crise, como, por exemplo, isso fica claro, como mesmo Prado alertou, a discussão na Inglaterra, por que você fez o trade-off entre vida e a decisão política entre vidas e economia? Porque ali uma parte estava olhando o quê? O meu lucro primeiro, ou seja, uma lógica. E isso eu não acho que necessariamente está por vir uma mudança. Eu acho sim que há uma mudança que vai acontecer necessariamente. O mundo não será igual como foi antes da pandemia, mas eu acho que tem uma tendência, inclusive, maior de acirramento, de tensões geopolíticas, do aumento dos conflitos, de um aumento de uma disputa geopolítica ainda maior e uma disputa por apropriação de lucro ainda maior. Eu acho que quando em algum momento estiver saindo da crise, a disputa vai se acirrar fortemente, ou seja, esses instrumentos vão ser mantidos ou não. Parte dessa transferência de renda para o andar de baixo vai ser mantida ou não. Para mim, não vejo sinais claros ainda desse processo por vir. Eu acho que, por enquanto, dá para dizer que é uma intervenção pontual, mas é o keynesianismo de salvamento. E isso já aconteceu em vários momentos históricos. É uma provocação que eu vou deixar para o Prado Baixa debater. Eduardo, deixa eu entrar nisso. Você fala
você está fazendo uma distinção entre a questão nacional e a questão da política de bem-estar social, porque são duas coisas que não necessariamente caminham na mesma direção. Você pode ter um acirramento nas disputas geopolíticas, ou seja, no nacionalismo, e ter um certo retrocesso de políticas excessivamente individualistas no plano doméstico. É claro que nada disso está colocado, eu concordo com você, o que você vai ter é uma luta política adiante dentro disso daí. Agora, você tem uma questão nos países democráticos, uma questão eleitoral que vai se colocar. Fica muito claro, mesmo no Brasil, onde já foi levantado até a questão de até que ponto o setor, o SUS poderia requerer leitos do setor privado. Eu acho que isso não vai acontecer no Brasil, mas no limite pode acontecer. Se imagina uma tragédia de grandes dimensões, um outro tipo de pandemia, isso pode ocorrer. Será que as pessoas com soluções individuais elas estão tão seguras assim? Isso certamente vai afetar o debate. Se o resultado vai ser maior bem-estar social ou a vitória do individualismo exacerbado, eu não tenho dúvida. Agora, eu acho, independente de cada caso, o que está claro é que o caminho, você tem um retrocesso na globalização, no sentido de um certo retorno para o nacionalismo, porque mesmo na Europa, na hora que a coisa ficou feia, os países caminharam em direção a soluções nacionais. Então, eu acho que o cenário de maior nacionalismo é muito provável. Por outro lado, um certo retrocesso, maior ou menor, eu não sei, de uma política excessivamente baseada no indivíduo ou exclusivamente numa maior concentração de renda, numa política exclusivamente liberal no plano doméstico, pode ser revertida. Ô, Prado, vou fazer só um comentário que, para explicitar, o meu argumento da tensão não é só externo, é também interno. Porque, na verdade, na hora que você tem o aumento do endividamento e você tem setores que vão sair perdendo em graus diferentes no termo nacional, e como isso vai influenciar ao longo do tempo, eu acho que vai ter uma disputa interna também. Não acho que, por exemplo, o setor financeiro vai reduzir sua lucratividade de uma forma simples. Eu acho que vai ter guerras fratricidas dentro dos espaços nacionais também. Acho que, inclusive, claro que não dá para ter ideia, mas, inclusive, a extrema-direita pode crescer nesses espaços. Só para deixar claro, eu não acho que é só uma tensão externa, não. Eu acho que vai também tensionar nos espaços nacionais e não acho que é uma trajetória racional, vamos dizer assim, lógica, a trajetória do estado do bem-estar no pós-crise Covid em cada espaço nacional, não. Eu acho que vai ser uma disputa política enorme. Eu acho que esse que é o ponto. Na minha visão, claro. Não, claro. E aí, Basta, o que você acha? Bom, na realidade, quando essa pergunta sobre o futuro é colocada, né, a primeira imagem que me vem à cabeça é aquele livro do Stefan Zweig, né, o Mundo de Ontem, né, em que ele narra, né, sobre o mundo, né, da Viena do pré-Primeira Guerra Mundial. Não é boa lembrança porque ele se suicidou depois disso, né? Pois eu não sei se lembrança é boa. E aqui no Brasil, né? E aqui no Brasil. Em Petrópolis, né? Mas se por um lado o mundo de ontem era o mundo da Europa, né? Ele disse que o Brasil era um país do futuro, né? Então mas não é o país, é um país. Mas enfim, né? Tem a música do Toquinho, né? Brasil, país do futuro, futuro que não insiste em chegar por aqui, né? Mas referências culturais à parte, né? Quer dizer, ele fala de um mundo que ruiu, né? Um mundo do pré-Primeira Guerra Mundial, em particular para um vienense, né? Quer dizer, o Império Austro-Húngaro se esfacelou e depois o que vem em seguida é crise econômica, hiperinflação e o Anschluss, né? Quer dizer, a Áustria se junta à Alemanha nazista, né? E depois Segunda Guerra Mundial. Então mas enfim, agora essa é uma lembrança, né? Eu não sei, realmente é cedo para especular, né? Se a gente se experimentaremos, né, uma mudança de dimensões superlativas, né, com essa crise, do ponto de vista de que o mundo que ficou para trás é
muito diferente do que emergirá quando a pandemia passar. Eu acho que, no fundo, tudo depende da extensão da pandemia, né? A extensão, seja do ponto de vista temporal, né, do tempo que vai levar para as coisas se normalizarem, né, do ponto de vista, pelo menos, da atividade econômica, e também digamos, do grau de destruição, né, dos danos, de perdas de vidas humanas ao final do processo, porque alguns especialistas, né, apontam que possivelmente a gente vai levar 2 anos, né, entrando em isolamento, saindo de isolamento. É claro que esse é um cenário mais catastrofista, né, e até, inclusive, aproveitar a deixa em cima do que o Luiz Carlos falou, né, a gente especulou um pouquinho sobre questões médicas, mas é claro que não é o nosso, né, não é a nossa especialidade, né, que está reproduzindo um pouco que os principais especialistas internacionais têm colocado, né. Nossas questões são, nossa especialidade está nas questões econômicas. Então, na realidade, é cedo para falar, porque vai depender disso, né? Se de fato ocorrer esse cenário mais extremo, em 2 anos, entra em isolamento, sai de isolamento, entra em isolamento, com desemprego muito alto, empresas quebrando, necessidade de uma entrada ainda mais maciça do Estado, tá? E assumindo determinados setores e funções, possivelmente há um espaço para mudanças mais radicais, né, para o mundo do pós-Covid. Tá? Acho que uma outra dimensão nesse sentido, também do ponto de vista de vidas humanas, o quanto, na verdade, que isso vai afetar, digamos, as classes mais altas, né? Os mais ricos, enfim, classe média alta nos diferentes países. Porque é verdade que estamos todos no mesmo barco, no sentido que todos somos passíveis de contrair o coronavírus e podemos transmitir o coronavírus, né? E de fato, se houver pessoas contaminadas, sejam, digamos, os moradores de rua, né? Mesmo os mais ricos estão sujeitos a contrair o coronavírus. Agora, nos Estados Unidos, os primeiros dados indicam que quem tem sofrido mais com a pandemia são os negros e os latinos. Ou seja, nós não estamos todos no mesmo barco, né? Exatamente. Estamos por um lado. Mas esse né? barco tem primeira classe e segunda classe. Exatamente. O barco é o mesmo, mas na com verdade, classe social diferente. Todos ficam, de fato, no mesmo barco, na situação de, por exemplo, em cidades em que tem um número limitado de respiradores, e se houver uma super procura, uma super demanda por respiradores, aí não tem rico, pobre, entendeu? Vai todo mundo, digamos, muitos morrerão da mesma forma, né? Mas, do contrário, isso afetará mais as regiões onde você tem maior densidade, regiões pobres com grande densidade demográfica, né? E voltando àquela questão dos cômodos, né? Famílias que moram em residências mínimas, com muita gente no mesmo espaço, em que não tem hospital perto. Quem tem mais capacidade de resistir à paralisação por causa de renda, né? E também são afetados do ponto de vista econômico, né? E não tem água encanada, né? Então, se na verdade houver uma mortandade muito alta, mas concentrada nesses segmentos da sociedade, possivelmente a resposta posterior será mais tímida do ponto de vista de mudanças no mundo que a gente conhecia, né, pré-pandemia. Tá? Então, para mobilizar, é preciso atingir mais duramente as elites. Tá? Essa é uma conjectura que eu faço, em princípio, para
aqui para a nossa conversa. Eu queria trazer um ponto. Uma questão eu ia trazer um ponto nessa discussão. Que a questão é a seguinte, quer dizer, na verdade, o que está colocado na mesa é o seguinte, quer dizer, o que nós estamos discutindo aqui é em que medida a pandemia ela pode ser um ponto de ruptura ou não, né? É claro que em torno disso existe uma série de hipóteses que você está fazendo, mas, quer dizer, o que está acontecendo agora, inclusive essa questão que tem um programa do canal IE Crise com a Luísa Nassif, que ela fala, uma entrevista com ela, que já está disponível no canal, onde ela coloca exatamente essas questões. A crise afeta de forma desigual. Ela não afeta da mesma maneira em termos de renda, em termos de raça, em termos de gênero, inclusive. Essa é a questão da Luísa. E, então, existem coisas que já estão acontecendo agora. Quer dizer, existem questões que são questões muito duras. Quer dizer, há um sentimento que hoje você fica em torno do seu dirigente, que pode ser o Boris, que pode ser o Trump, que pode ser o Macron, quem quer que seja, diante da crise. Mas que você vai ter, sem dúvida, um ajuste de contas político depois. Porque é evidente que existem responsabilidades, é evidente que existem omissões, é evidente que houve políticas extremamente equivocadas. Então, não é simplesmente... Quer dizer, nós já temos o suficiente. A questão não é se vai morrer mais gente, ou se vai morrer menos gente, ou se vai morrer gente da classe de cima ou da classe de baixo. Quer dizer, você já tem uma crise, você tem uma crise grave, que terá consequências graves. Então, eu acho que já é possível imaginar algum tipo de ruptura. Não que essa ruptura signifique que você vá para um mundo melhor, um mundo, ou um mundo pior, eu não sei dizer isso, mas vai acontecer uma ruptura. As coisas não vão ser mais como foram. Já aconteceram coisas o suficiente. Estão acontecendo coisas que são o suficientes. Vão acontecer coisas que me parece que serão mais graves do que aquelas que nós estamos vendo. Então, não se pode simplesmente ficar numa posição de conforto, dizendo que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu estou cobrando de vocês o que vocês acham e saiam da posição de conforto. É isso que é. Esse programa é para sair da posição de conforto. Isso não é para ficar. Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Se eu quiser conforto, eu fico vendo a Globo News. Eu não quero isso. Vamos lá. Eu acho que o Bicalho trouxe um ponto e eu vou responder. Eu não enxergo ainda, nesse momento atual, tá? Porque a questão de maior intervenção do Estado, com a ideia de Estado do bem-estar social, com a ideia de reconfiguração de bens públicos, isso implica forças políticas que apoiem esse processo. Não é apenas, na minha interpretação, não é apenas uma decisão do Estado. Porque o Estado, para mim, é uma condensação de forças, de atores sociais, e que se o Estado tomar essa direção, quem é que vai pagar parte dessa decisão? Eu não acho que, mesmo no tamanho dessa crise, as elites locais dos vários espaços nacionais ainda vão ter claro da necessidade de girar numa direção de uma reconfiguração de Estado do bem-estar social. Eu acho que o The Economist tem pregado isso em vários dos seus editoriais, mas eu acho que a possibilidade hoje, vou dar esse alerta, não é que eu gostaria, mas é que eu acho. Eu acho que há uma possibilidade maior da extrema-direita incorporar algumas dessas dimensões, mesmo com os erros das decisões iniciais, do que parte dos nossos setores dominantes, que seja no nosso espaço nacional ou na Europa, girarem para o Estado do bem-estar social. Não acho que, por exemplo, os segmentos financeiros vão ser enquadrados facilmente. Eu não acho que, necessariamente, isso significa uma reconfiguração. Nesse momento, eu acho que o mundo não vai ser igual, mas eu acho que vai aprofundar as tensões nos espaços nacionais. Eu não acho que tenha saída. Por quê? Porque, para ter saídas de mudança, para reconfiguração do Estado do bem-estar social, eu acho que a destruição tem que vir junto com... E daí? Brotou, reconfigurou forças sociais que vão direcionar o Estado nessa linha. Eu não acho que o Estado tem autonomia plena para tomar uma decisão. Agora eu vou nessa direção e os caras do dinheiro vão em outra. Nesse momento histórico, eu não enxergo isso. Mesmo no âmbito dessa crise que você destacou, Bicalho. A minha visão, nesse momento, é mais pessimista. Pode ser que na próxima semana, dados os efeitos da crise, isso mude, mas nesse momento é pessimista.
Deixa eu também sair da minha posição de conforto aqui, já que o Bicalho agiu aí como um elemento provocador aqui do nosso debate, mas só que eu vou em uma direção um pouco diferente. Eu vou pegar meu chapéu de historiador econômico, lembrar uma coisa muito antiga, vou olhar para um espelho distante, como a Barbara Tuchman falava da peste negra. Peste negra, você tem alguns relatos de tentativas de saída individual, até mesmo pela literatura. O Decameron, por exemplo, que foi uma obra e que chamava a atenção de um grupo de pessoas que saía e se reunia no local distante, fora do local onde estava havendo a peste, para contar a história um para os outros. Deu uma belíssima obra literária. Por outro lado, o resultado para a Europa da peste negra foi que matou muita gente, muito camponês, e o que fez uma tremenda escassez de mão de obra e teve como consequência a necessidade de se reconfigurar as relações dentro do feudalismo em algumas regiões. Ela teve um impacto profundo na Europa contemporânea, que muito provavelmente era difícil de se imaginar à época. O que eu estou dizendo é o seguinte: que vai mudar uma pandemia desse tamanho tem efeitos muito grandes, eu não tenho dúvida, num mundo tão interligado como o nosso. O problema é dizer para que lado isso vai. Nós precisávamos um pouquinho mais de distanciamento. Sabe, Bicalho, é complicado Prado, a gente olhar agora. Eu não quero 300 anos não, de distanciamento. Agora, deixa eu terminar só na sua linha. Só fazer um comentário, Prado. Você, desse jeito aí, mostrou uma erudição gigantesca, mas fugiu da resposta do Bicalho. Você está ficando em cima do muro, Prado. Não fugi da resposta. Agora eu vou entrar na sua resposta, pegando o seu ponto. Até que ponto você vai... você continua como está, no sentido de não fazer concessões? No mundo onde você tem um sistema eleitoral do mundo democrático, eu acho que isso vai ser muito mais complicado. Eu acho que a reunião das forças favoráveis a uma retomada do bem-estar social vai crescer bastante. Isso é diferente da crise de 2008. Eu me lembro os pós-keynesianos dizem agora é a nossa hora, né? As velhas políticas liberais vão ser afundadas porque elas se mostraram ineficientes. E isso não ocorreu, né? Terminou a crise, você voltou a business as usual. Eu acho difícil business as usual, principalmente depois que houver um julgamento político das respostas para os países do que houve. Você pega na imprensa internacional, várias vezes já estão se colocando o dirigente tal, será que ele sobreviverá quando se analisar como é que o país estava sobre isso? Como é que a França vai responder à redução do número de leitos na UTI? Há pouco tempo, inclusive, se levantou uma discussão onde um funcionário civil francês falava que ele tinha orientação para, quando acabar a pandemia, continuar a política de redução de custos da saúde francesa. Isso é impensável. Quem defendia isso vai pagar um preço político muito grande. Claro, você sempre tem uma saída fascista, dizer a culpa são das invasões estrangeiras, a culpa é de algum responsável externo, que foi a saída do fascismo nos anos 30. Eu acho que, em alguns casos, em especial na periferia, países latino-americanos, Filipinas, leste europeu, você vai ter tentativas de saída do gênio. Mas o cenário mais provável é que a disputa vai ficar acirrada, porque alguns anos atrás não tinha disputa. A vitória da agenda dos neoliberalismos, eu sempre falo do neoliberalismo, que existem políticas neoliberais muito diferentes, de diversos tipos, era avassaladora. Mesmo aqui no Brasil, os que criticam essas políticas, né, a famosa agenda de reformas, somos muito poucos. De vez em quando surge agora a Miriam Leitão dizendo essa política de agenda de reformas não vai ser implementada, não
Mas será que ela não gostaria dessa agenda ou pura e simplesmente que agora não é hora? Então, a rediscussão dessa agenda vai estar na mesa. Vai ser inevitável se avaliar até que ponto essa agenda foi convergente ou não para nos ajudar a enfrentar esse momento difícil que toda a humanidade está vivendo. Só um pequeno comentário, Prado. Aí, Decameron, você tem uma versão dos Irmãos Taviani, né, um filme, e está disponível no Telecine Play. Nessa época de confinamento, você acha uma versão muito, muito, muito interessante, muito legal do Decameron, dos Irmãos Taviani, lá no Telecine Play. É interessante que na época eles comiam doces como se fosse caviar hoje em dia, né? Numa época pré-indústria do açúcar. Açúcar era uma coisa muito, muito cara na época. O que muda é que, obviamente, o que é escasso e o que é abundante muda no mundo atual, mas certamente tem algumas pessoas que sonhariam ir para alguma ilha distante e estar fora da situação atual. Só que hoje é bem mais difícil, né? Apesar de nem todo mundo estar na mesma classe social, no mesmo barco, como falou bem E antes do Baixa falar, eu vou fazer só uma provocação, Prado. O problema é dessa agenda, quem é que vai topar a agenda? Quem é que vai tocar? Quem vai ser as forças sociais que vão tocar uma agenda desenvolvimentista / que significa cobrar do barco do andar de cima? Quem é que vai topar? Esse que é o Aí ponto. vão procurar a informação dos nossos colegas sociólogos e cientistas políticos. Não, Prado, os cientistas políticos não têm feito isso, Prado. Desculpa te alertá-lo, Prado. Eles só fazem a lógica eleitoral, Prado. É um pouco de arrogância minha, mas eu tenho lido esse pessoal. Só é a lógica eleitoral, Prado. Aí a economia política tem explicado mais. Deixa aí Desculpa, por Baixa, toca aí, Baixa. Ele está caladinho. Vamos lá, fala. Vamos lá, né? Ou vocês acham que aquela velha máxima que também na pandemia vale isso? Quer dizer, o sol nasceu para todos, mas a sombra para poucos, é isso? Bom, deixa agora. Bom, o ventilador é para poucos, é isso? Como bom engenheiro, né? O Bicalho cobrou objetividade, né? Aquilo que nós não temos, né? Conviver com vamos lá. Por isso esse é o nosso programa, são conversas. Nós não temos compromisso com nenhuma solução. Só não pode virar contendas, né? Pode, claro que pode. Pode, por que não? Que pode. Você falou contendas, os dois lá abriram um sorriso. Isso. Aqui você tem mas vamos lá. Aqui você tem um botafoguense, você tem um tricolor, você tem aqui embaixo um flamenguista e tem Vitória. Dudu torce pelo Vitória. Dudu, seu deixou o microfone do mudo, mas peraí vamos lá. Que eu tô mudo. Eu que escolho meu time, não é você não, Ricardo. Ele foi falar em Vitória e ficou até mudo no microfone dele. Torce pelo Jequié, tá certo. Torce pelo Jequié, é isso. Vamos lá. Não, olha, uma coisa que eu acho que ocorrerá é que, pelo menos nos países mais desenvolvidos, haverá uma preocupação estratégica com determinados setores, tá? De não deixar isso, digamos, ao sabor do mercado, né? Determinados insumos que você importa de um país só, que você tem um fornecedor, isso vai afetar as cadeias globais de valor, né? Quer dizer, no setor complexo da saúde, esse é um setor estratégico, então, conjunto de reagentes, respiradores e até para outras eventuais doenças, você tem que ter capacidade de produção própria, tá, para fazer frente a uma situação como essa, tá, futuramente. Tá? Então, eu acho que esse cuidado haverá. Então, essa é uma coisa que vai mudar, tá? Do entendimento. E aí é importante que os economistas de formação convencional têm dificuldade com o conceito de estratégico, né? Porque o estratégico ele não é regido por uma lógica de custo-benefício. É uma outra variável. Né? Então, essa é uma mudança que eu espero. Eu não sei se para o Brasil, tá? Para economias em desenvolvimento. Agora, isso certamente países como Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido terão uma preocupação nesse sentido. Tá? Países, por exemplo, que passaram por um processo relevante de desindustrialização têm hoje uma dificuldade da resposta em função disso. Tá? Seja por não possuírem as indústrias específicas,
seja por estarem com uma base industrial mais reduzida, o que limita a sua capacidade, inclusive, de reconversão de outras indústrias para a produção desses bens e insumos necessários para fazer frente à pandemia. Então, essa é uma coisa, essa é uma mudança que eu considero mais ou menos certa, né? Para as outras dimensões, eu vou insistir no ponto que tudo depende da extensão, né? Se houver uma surpresa, em poucos meses o problema estiver resolvido, né? Vamos lembrar que no H1N1, em 2009, né, os cenários iniciais eram muito mais dramáticos do que ocorreu de fato. É claro que aqui a gente já há muito tempo ultrapassou essa fronteira, né, do caso do H1N1, mas se eventualmente, antes do final do ano, a economia voltar mais ou menos à normalidade, a economia mundial, o efeito disso por vir será menor, né? Agora, se efetivamente acontecer aquele cenário mais catastrofista de que durante 2 anos a gente vai ficar uma situação de banho-maria, vai e volta, com muita gente morrendo, aí você realmente tem um espaço para mudanças mais significativas, né? E, de novo, se nós virmos no Brasil, né, todo ano morrem milhares de pessoas nas periferias por doenças, por bala perdida, por uma série de elementos que estão ligados à ausência de uma atuação do Estado, um abandono do Estado nessas regiões por pobreza, miséria, etc. E nem por isso sensibiliza, sejam autoridades, sejam elites, para respostas que sejam mais solidárias, enfim, de buscar soluções mais efetivas para essas regiões. Então, para ter alguma coisa, acho que mais duradoura, mais relevante, aí no que toca mais a nossa realidade numa economia como o Brasil, será preciso, né, lamentavelmente, que a crise seja de grandes proporções e atinja também os mais ricos. Aí sim você poderia ter, dentro daquilo que o Dudu falou, né, forças que se movam no sentido, não, realmente precisa mudar. Tá? Precisa mudar, tá, como estava não dá. Tá? Então, acho que alguma coisa no sentido de uma maior atuação do Estado, do ponto de vista de um estado de bem-estar social, sim, o quanto é que não dá para saber. Para ter alguma coisa mais radical, será preciso também que a crise atinja proporções radicais, né? Acho que conduziria um pouco por aí, vamos passar a bola para continuar a conversa. Bom, agora já encaminhando aqui o final do programa, eu vou pedir o seguinte para vocês, que cada um de vocês aí, num tempo curto, sejam objetivos, como a gente exige dos nossos alunos, cada um encerrar, fazer as suas conclusões finais. Começar com o Dudu. Vai, Dudu. Isso. Show aí que eu vou fazer a provocação para depois eles responderem. Vai arrumar confusão no final do jogo. Vou no final do jogo, é fogo. Certo. Eu acho que, assim, novamente, eu quero reforçar. O dado que você mostrou, Baixa, morre por assassinato no Brasil, 60 mil pessoas morreu ano passado. Um contingente gigantesco. Eu acho que a coisa do efeito da crise das mortes afeta, mas eu acho que o efeito maior da mudança tem a ver com o seguinte, olha, como os setores dominantes, as frações de classe, vão ser afetados ou não no seu processo de acumulação. Toda a discussão que Prado, inclusive, levantou na Inglaterra tinha a ver com o quê? A acumulação vai parar ou não do capitalismo inglês? Se vai parar, a gente continua andando. E nesse sentido, é que eu falo das forças políticas e sociais. Se parte dessas forças políticas que influenciam fortemente o Estado perceberem que elas vão perder o jogo, qual é a outra força do outro lado que vai empurrar o Estado nessa direção? Novamente, eu quero ressaltar aqui, na minha interpretação, o Estado é um locus de disputa em que as frações do andar de baixo, do andar de cima, é evidente, né, que no andar de cima com a capacidade maior de influenciar. Então, assim, é evidente que eu acho que vai ter uma mudança e vai ter uma disputa pré-saída da crise que é enorme para qual trajetória seguir.
Todos viraram keynesiano. Por que será que o mundo virou keynesiano? Por que será, se você perguntar? Todo virou keynesiano por quê? Porque tem perdas econômicas enormes, tem perdas no processo de acumulação e o Estado vai entrar para salvar o pessoal. É evidente. Por isso todo mundo virou keynesiano, desde criancinha. A questão é, na saída desse processo, quem ganha e quem perde. E aí, se você tem força política para fazer esse movimento contrário, aí sim você pode direcionar uma maior intervenção do Estado para dar uma legitimidade no processo social, incorporando também o andar de baixo. Ou seja, uma disputa ferrenha que vai acontecer nesse processo. Porque eu acho que, assim, a crise, a minha preocupação é não deixar a ideia da crise, da solução autogerada. Assim, a crise é tão grande e aí daí surge uma trajetória nova. Né? Ou o Estado, apenas pela questão eleitoral, vai voltar porque é uma decisão de parte do andar de baixo. A minha questão é quais forças sociais, qual a dimensão política dessas forças e como isso vai interferir nesse processo. Eu acho que a minha questão, e tem a ver com essa discussão, é quais forças nessa saída vão reconfigurar para pensar uma nova estratégia estatal. Então, assim, e para fechar, e provocando, eu sei que eu provoquei mesmo, nesse sentido, as perguntas que a gente não pretende responder, ou pelo menos a gente pensou e o Bicalho provocou a gente, tem saídas, tem um novo Estado, uma nova reconfiguração? Para mim, nesse momento, eu não consigo enxergar forças políticas, o que eu vejo é um aumento dessa disputa, é um aumento dessa tensão, e, por enquanto, não acho que o neoliberalismo está derrotado, nem a extrema-direita. Eu acho que você pode ter movimentos, por exemplo, na França, da extrema-direita ganhar. No México, a esquerda perder, o Trump pode perder, ou seja, não tem claro a saída ainda, porque eu acho que a disputa pelos custos, o processo de acumulação e a própria intervenção do Estado vai depender de como, nesse momento, tanto da amplitude de impacto e como as forças políticas, e aí as frações de classe, os ricos, parte da classe média, vai incorporar ou não um novo projeto de sociabilidade. Eu acho que, nesse momento, isso não está dado e não acho que nem o andar de cima e nem a classe média pensa um projeto novo. Eu acho que uma boa parte dessa população enxerga vidas de forma diferente e o valor da vida tem um preço muito diferente para esse andar de cima e para essa classe média. E, no caso brasileiro, então, isso é explícito. Isso que era para ser objetivo, hein? Diga, Baixa. Baixazinho, então você... 2 minutos, prova... 2 minutos. Minhas considerações finais... Dê prova de objetividade. Vai lá, Baixa. Discussão internacional. Se, por exemplo, uma derrota do Trump eleitoral pode provocar uma reconfiguração do xadrez internacional, né? Seria uma volta, uma vitória do Joe Biden, né? Seria uma volta tanto retórica quanto de prática, né? Da linha seguida por Obama, por Clinton, né? Uma mais multilateral, internacionalista, essa retórica mais agressiva do Trump seria provavelmente abandonada, né? O impacto que isso teria, digamos, no populismo internacional pode não ser desprezível. Em outros lugares, a gente também pode ter mudanças. Na Itália, né, possivelmente uma vitória do Salvini, né, que poderia, eventualmente, levar adiante uma proposta de um referendo, né, sobre uma saída da Itália da União Europeia. Tá? Muita gente na Itália está insatisfeita com o tratamento dado pela União Europeia para a Itália numa crise dessa dimensão, né? A ideia dos Corona Bonds não foi levada adiante por resistência de países do norte, né? Da Alemanha, da Holanda, da Áustria e da Finlândia. Tá? Outra coisa é que a China, né, que se saiu bem da crise, né? Quer dizer, não sabe se haverá uma nova onda, mas a resposta dela inicial, né, em termos de óbitos, pelo menos os dados que foram divulgados oficialmente, saiu melhor do que os países ocidentais estão saindo e tem procurado mostrar, né, que o seu modelo, né, que não é comunismo, né, mas também não é o capitalismo ocidental, né, um caso particular que você tem um Estado, um partido que se confunde com o Estado, em que você tem controle social, mas mostrar digamos, a superioridade do seu modelo
sobre o modelo do capitalismo ocidental. Então, pode ser que, bom, a gente vive hoje, acho que dá para falar que num mundo multipolar, que pode estar caminhando para uma nova bipolaridade, né, dos Estados Unidos e a China, e que não não é uma dicotomia, como era no tempo União Soviética, Estados Unidos, em termos de modelos, mas que, em alguma medida, são modelos alternativos. E nessa disputa entre modelos, pode ser que, tal como aconteceu no pós-guerra, haja um espaço, né, maior para pactuações no sentido de uma resposta na direção da social-democracia, como aconteceu na Europa ocidental, né? Diante por exemplo, inclusive da ameaça da extrema-direita nacionalista em vários países da Europa Ocidental, mas não apenas, né? Então, essa é uma possibilidade, né, que eu apontaria, né, como desdobramento mais no plano internacional, desse contexto atual. Prado, você que começou, vou pedir para você encerrar. Você que é o nosso último refúgio da racionalidade. Nosso decano. O nosso decano. Mas lembra, Prado, que o mundo não tem sido tão racional assim, Prado. Eu vou nosso síndico. Eu vou terminar, em vez de aceitar todas essas provocações, como nós terminamos as nossas conversas nos corredores do Instituto. Eu acho que nós vamos continuar essa conversa, discutindo provavelmente uma sugestão, a gente falar no próximo programa sobre o futuro da Europa. Eu acho que o futuro da Europa reúne várias dessas questões trazidas nesse debate que nós estamos fazendo aqui. Para terminar, apenas dizendo que foi muito interessante esse debate, porque ele teve muito dos elementos que surgem das nossas conversas informais. Se, por um lado, ele foi muito aberto, por outro lado, ele tocou em muitos assuntos que são interessantes. Espero que essa conversa aberta, né, foi um pouco o sentido de como nós imaginamos esse programa, seja útil, seja tão agradável para outras pessoas, eu acho, como é agradável para nós. Eu acho que dificilmente o será, mas pelo menos tem um certo número de pessoas que possam se divertir como nós nos divertimos discutindo essas questões todas. E eu fiquei muito satisfeito com essa experiência. Eu acho que nós temos que tocar adiante e controlar o nosso tempo, né? Todos nós temos muita vontade de falar com acadêmicos, nós não somos muito concisos, apesar da direção firme do Bicalho, e seguir adiante. Eu acho. No IE, nós terminamos as conversas Baixa, no cafezinho, seja então objetivo. fazer uma saudação, né, um cafezinho, né, para as pessoas. E fiquem em casa, né? Fiquem em casa, isolamento social, assistindo o vídeo do canal IE, né? E lave as mãos. E lave as mãos. Eu acho o que é importante aos nossos amigos e às nossas amigas, né, que nos acompanharam até aqui, então puderam ver a proposta básica desse programa, que na verdade é uma conversa, né? Uma conversa sobre os temas que estão hoje colocados na mesa, né? Num momento muito difícil, tanto para o mundo e também para o país, né? Então a intenção da gente é ter essa conversa que nós convidamos vocês, nossos amigos e nossas amigas, para acompanhar uma vez por semana. Então, na próxima semana, nós estaremos aqui mais uma vez com conversas sobre o mundo contemporâneo, não é isso? Então, esperamos vocês na próxima semana. Obrigado, Dudu, que está aqui do meu lado, né? Obrigado, Prado, aqui embaixo. Bastianzinho, obrigado a vocês todos e nós nos encontramos na próxima semana, tá bom? Tchau para vocês. Tchau para vocês. Até logo. Tchau. Nos vemos.